nada com Deus. Olá, que a paz seja convosco. Estamos aqui para a leitura de mais 4 capítulos do livro de Salmos, os capítulos 54, 55, 56 e 57, ok? Então, vamos à leitura. Salmo de número 54. Ao músico-chefe sobre Neginote, Masquil, Salmo de Davi, quando os zifeus vieram e disseram a Saul: Davi não se esconde conosco? Salva-me, ó Deus, pelo teu nome e julga-me pela tua força. Ouve a minha oração, ó Deus, dá ouvido às palavras da minha boca. Pois estrangeiros se levantaram contra mim e opressores buscam a minha alma. Eles não puseram Deus diante de si. Selá. Eis que Deus é meu ajudador. O Senhor é com aqueles que apoiam a minha alma. Ele recompensará o mal aos meus inimigos. Cortai-os fora da tua verdade. De livre vontade eu sacrificarei a ti. Eu louvarei o teu nome, ó Senhor, pois isso é bom. Pois ele me livrou de todo o meu problema e os meus olhos viram o meu desejo sobre os meus inimigos. Salmos capítulo 55. Ao músico-chefe sobre Neginote, Masquil, Salmo de Davi. Dá ouvidos à minha oração, ó Deus, e não te escondas da minha súplica. Atende-me e ouve-me. Eu lamento na minha queixa e faço barulho. Por causa da voz do inimigo, por causa da opressão do perverso, pois eles lançam a iniquidade sobre mim e com ira me odeiam. Meu coração está dolorido dentro de mim, e os terrores da morte recaíram sobre mim. O temor e o tremor vieram sobre mim, e o horror me oprimiu. Eu disse: ó, se eu tivesse asas como a pomba, porque então eu voaria para longe e ficaria descansado. Eis que então eu vaguearia longe e permaneceria no deserto. Selá. Eu apressaria minha fuga da tempestade do vento e da tormenta. Destrói, ó Senhor, e divide as suas línguas, pois eu vi violência e contenda na cidade. Dia e noite eles andam ao redor dela, sobre os seus muros. Dano e também tristeza estão no seu meio. A perversidade está no seu meio. Engano e malícia não se apartam das suas ruas, pois não foi um inimigo que me envergonhou. Então eu o poderia ter suportado. Nem foi aquele que me odiava que se engrandeceu contra mim. Então eu teria me escondido dele. Mas foste tu, homem meu igual, meu guia e meu conhecido. Tomávamos o doce conselho juntos e andávamos para a casa de Deus em companhia. Deixe que a morte se apodere deles e deixe que eles baixem rapidamente ao inferno, pois a perversidade está entre eles e em suas habitações. Quanto a mim, clamarei a Deus e o Senhor me salvará. À noite, de manhã e ao meio-dia, eu vou orar e clamarei, e ele ouvirá minha voz. Ele livrou em paz a minha alma da batalha que era contra mim, pois havia muitos comigo. Deus ouvirá e os afligirá, ele mesmo que permanece desde a antiguidade. Selá. Pois eles não têm mudanças, portanto não temem a Deus. Ele estendeu sua mão contra os que estavam em paz com ele, quebrou seu pacto. As palavras de sua boca eram mais suaves do que a manteiga,
mas a guerra estava em seu coração. Suas palavras eram mais macias do que o azeite. No entanto, eram espada desembainhadas. Lança teu fardo sobre o Senhor e ele te sustentará. Jamais permitirá que o justo sofra ou seja abalado. Mas tu, ó Deus, os farás descer na cova da destruição. Homens sanguinários e enganosos não viverão metade dos seus dias, mas eu confiarei em ti. Salmo de número 56. Ao músico-chefe sobre Jonate, Elém, Recoquim, Mictã de Davi, quando os filisteus o levaram em Gate. Sê misericordioso a mim, ó Deus, porque o homem quer me engolir, sua luta diária me oprime. Meus inimigos querem me engolir diariamente, pois eles são muitos os que lutam contra mim, ó Altíssimo. A qualquer tempo em que eu estiver com medo, confiarei em ti. Em Deus louvarei a sua palavra, em Deus pus a minha confiança. Não temerei o que a carne possa fazer comigo. Todo dia eles distorcem as minhas palavras. Todos os seus pensamentos são contra mim para o mal. Eles se juntam, se escondem, marcam os meus passos enquanto esperam pela minha alma. Eles escaparão pela iniquidade? Na tua ira, humilha os povos, ó Deus. Tu contas minhas perambulações, põe as minhas lágrimas no teu frasco. Não estão elas no teu livro? Quando eu clamar a ti, então os meus inimigos se voltarão. Disto eu sei, porque Deus é por mim. Em Deus eu louvarei a sua palavra. No Senhor louvarei a sua palavra. Em Deus eu pus a minha confiança. Não temerei o que o homem possa fazer a mim. Teus votos estão sobre mim, ó Deus. Eu renderei louvores a ti, porque tu livraste a minha alma da morte. Não livrarás os meus pés de cair, para que eu caminhe diante de Deus à luz dos vivos? Salmo de número 57. Ao músico-chefe Altachete, Mictã de Davi, quando ele fugiu de Saul para a caverna. Sê misericordioso para comigo, ó Deus, sê misericordioso para comigo, pois minha alma confia em ti. Sim, na sombra das tuas asas eu farei o meu refúgio, até que estas calamidades tenham passado. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que realiza todas as coisas por mim. Ele enviará do céu e me salvará da vergonha daquele que quer me engolir. Selá. Deus enviará a sua misericórdia e a sua verdade. Minha alma está entre leões, e eu estou entre aqueles que são incendiados, os filhos dos homens, cujos dentes são lanças e flechas, e sua língua uma espada afiada. Sê tu exaltado, ó Deus, sobre os céus, que a tua glória esteja sobre toda a terra. Eles prepararam uma rede para os meus passos. Minha alma está prostrada. Cavaram uma cova diante de mim, no meio delas eles mesmos caíram. Selá. Meu coração está firme, ó Deus. Meu coração está firme. Eu cantarei e darei louvores. Acorda, minha glória, acorda, saltério e harpa. Eu acordarei cedo. Te louvarei, ó Senhor, entre os povos. Eu cantarei a ti entre as nações. Pois a tua misericórdia é grande até os céus e a tua verdade até as nuvens. Sê tu exaltado, ó Deus, sobre os céus.
esteja a tua glória sobre toda a terra. Amém? Então, lemos aí mais 4 capítulos. Lembrando que o rei Davi, né, nós lemos hoje os salmos dele, sempre esteve em muitas batalhas, né, tanto é que o Senhor diz para ele, ó, você não vai construir o meu templo, porque nas tuas mãos tem muito sangue, né, então ele sempre esteve em muitas batalhas, então você vê que sempre ele clama ao Senhor por esse livramento, porque ele estava sempre sendo perseguido por inimigos, né? Inimigos mesmo, né? Exércitos opressores, exércitos inimigos. E quando ele se torna rei, ele também tem muitos inimigos, porque aí ele passa a ser o alvo principal, né? Então a gente sempre tem que ter isso em mente, que nesses episódios, às vezes para nós soa até um pouco, né, fora do evangelho, né? Mas a gente tem que se lembrar disso, que ele tinha esse confronto físico, né, com inimigos realmente que queriam passar a espada nele ali, né? Muitas vezes nós lemos e falamos, nossa, mas por que ele está pedindo para Deus, né? Enfim, amém? Muitos salmos, muitas sobre Davi, né? Sobre episódios da vida de Davi, episódios com relação a Saul, com relação a amigos, enfim, né? Esse é um cotidiano de alguém que, mesmo estando sempre nessas guerras, busca a Deus o tempo todo. E eu acho que é isso que diferencia Davi, né? Tudo ele coloca nas mãos do Senhor, tudo ele coloca e leva ao Senhor, seja a parte física, a parte espiritual, né? Ele leva ao Senhor todas as coisas. E na sequência de quando ele leva isso para o Senhor, ele já traz até para a alma dele, né? Quem Deus é. Ele traz os atributos de Deus. Então, isso é uma resposta àquilo que ele realmente, daquilo que ele busca no Senhor, né? Ele traz essa resposta através dos atributos do Senhor e aí ele acalma o coração dele, ele sabe que Deus vai guardá-lo, né? Amém? E eu queria deixar 2 palavras que ficaram aqui, às vezes a gente passa um pouco, mas causa curiosidade na gente, né? Que é a palavra Mictã e Maquil. Se vocês souberem até de um outro significado, eu dei uma pesquisada e Mictã significa que foi feito num tablete. Eu acho que tem a ver com aonde foi feita a inscrição do salmo, né? Então pode ser que seja num tablete, enfim, são onde foi feita a inscrição desses salmos, né? Porque vocês sabem que o Senhor usava, lá antigamente eles usavam pedra, papiro, etc, tá bom? E maquil significa, numa tradução que não foi muito certeira, mas em alguns lugares teve a mesma definição para maquil, que significa iluminado, tá bom? Então, se vocês souberem o que significa também, talvez alguém que esteja escutando já estudou hebraico, né? E saiba, não sei, talvez já estudou essa palavra, aí deixa aí nos comentários pra gente ver, tá bom? Então vamos orar ao nosso Pai? Pai, muito obrigada, Senhor. Nós te louvamos, nós te agradecemos, porque a vida do rei Davi é uma vida que muitas vezes nós não nos apercebemos que nós vivemos neste mesmo conflito. Hoje nós não vemos esses inimigos visíveis, Pai, mas sabemos que estamos em guerra o tempo todo. O tempo inteiro nós estamos em guerra. E tomar ciência, ter essa percepção
faz com que nós estejamos mais protegidos, porque quando estamos em guerra somos realmente atacados e, ao contrário do rei Davi, que via os seus inimigos, sabia que vinha lanças, porque o olho físico dele sabia disso. Nós hoje temos os nossos inimigos espirituais. Então, Senhor, por favor, Pai, nos faça entender imediatamente que aquilo que está acontecendo é um ataque. Nos alerta rapidamente, Pai, para que nós não fiquemos confusos. Muitas vezes vem um ataque e nós não sabemos por que está acontecendo aquilo, da onde está vindo. Ao contrário das guerras físicas, a guerra espiritual muitas vezes nós passamos desapercebidos e achamos que é um confronto natural, mas que muitas vezes isso desce ao nosso coração e causa um sentimento, raízes de amargura que nós não queremos ter no nosso meio. Pai, limpa o nosso coração, nós lemos isso ontem no capítulo 51 do seu livro, da sua palavra. Dá-nos um coração puro. E, Pai, que nós sejamos alertas, como o Senhor disse, que nós tenhamos percepção do mundo espiritual, da visão aberta que o Senhor já deu a tantas pessoas. Nós somos corpo de Cristo, Pai. Nós somos um corpo e muitas vezes nós não nos apercebemos que este corpo está em atrito. Há uma disfunção. Que o Senhor possa nos alinhar, que o nosso, digamos assim, o nosso sistema imunológico não esteja contra nós, né? Não seja como as doenças autoimunes, né? Que essas doenças autoimunes do corpo de Cristo seja curada, sarada, que o corpo do nosso Senhor, que somos nós, a igreja, nós consigamos receber a cura para todo o problema interno, para que nós unidos em unidade possamos sim estar alertas no escudo, protegendo uns aos outros com as nossas orações das flechas, dos dardos que vêm a todos nós. Vêm dardos no dedinho e vêm dardos no coração. Os dardos eles vêm, podem ser nos cílios, no nosso olho e no nosso coração. Então, Pai, nos ajuda, por favor, Senhor. E como nós oramos durante todo esse tempo de jejum, que o Senhor possa, Pai, derramar sobre nós a Tua longanimidade e que a nossa intimidade com o Senhor, Pai, seja cada vez maior. Ouvidos atentos à Tua palavra, coração aberto para Te atender, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Muito obrigada. Amém? Então Deus abençoe. Fique atento, né? Às vezes o inimigo usa tudo na nossa vida, ele usa animais, usa uma palavra. É a atenção da gente é que vai nos tornar alertas, né? Sabendo identificar os dardos, tá bom? Deus abençoe a sua vida, tá bom? Nos vemos no próximo vídeo, então. Fique na paz.